Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol, sempre discutindo muito as questões de Grêmio e de Internacional. E que mês vai ter o Grêmio? O Maurício até prepara aí a sequência de jogos do Grêmio. Não sei se não está aqui nos meus alfarrábios, não, nos meus apontamentos, mas prepara a sequência, que é um negócio impressionante. Não tem jogo barbada, porque o jogo que seria mais barbada do Campeonato Brasileiro, por exemplo, um Vitória da Bahia, o Grêmio vai botar o time reserva. Então é o seguinte: Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, Santos, falei Flamengo? São seis? Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, né? Grêmio e Santos. Grêmio e Santos, 6. Estes 6, enquanto estiverem envolvidos em Copa do Brasil e Libertadores, têm prejuízo no Brasileiro. E eu acho que o único que vai priorizar o brasileiro, 100%, é o Santos, que ontem entrou na zona. Porque o Bahia fez um gol aos 49 do segundo tempo. No último chute, era ali ou não era. Aliás, eu coloquei com o olho aquela bola, estava assistindo com o meu filho e torcendo, né? Aí o Ricardo Oliveira faz um gol no contra-ataque aos 45, ele diz, bom, ainda tem 4, né? Ainda dá, porque jogando em casa, mantendo a esperança. E quem marca o gol é o Regis, e enquanto ele domina a bola para bater, o narrador da Rádio Sociedade está criticando o próprio Regis. Sim, porque tinha dado o contra-ataque pro Ricardo Oliveira. Aí a narração do gol da Rádio Sociedade é: cale a boca de todo mundo, Regis, inclusive a minha. É isso aí, boa. Vou atirar. Alexandre Chaves Barcelos, que poderá ser candidato à presidência do Internacional, vice-presidente do Inter. Aqui não tem combinação prévia, então não me olha com essa cara de surpresa aí. Se o Marcelo não for, né, me parece bastante lógico, né? O Alexandre Chaves indicação natural. Seria um processo natural das coisas. Ele já vai falar, mas primeiro ele vai ouvir um pouquinho, né? Porque eu estou dando uma interpretação ou uma notícia. Ele vai dizer daqui a pouco, né? Se ele pode ser candidato, se ele virá a ser candidato. Enfim, de qualquer forma, obviamente, o Internacional meio que endireitou as coisas dentro de campo. O Internacional quer dar seguimento nesse projeto. O Inter, que eu digo, a quem está no poder, quer dar seguimento a esse projeto. Se o Marcelo não quiser mais, alguém vai ter que tocar. E a figura mais próxima dessa possibilidade seria Alexandre Chaves Barcelos. Comecei bem assim, não? Muito forte, muito direto. Forte. Boa tarde, Rec, boa tarde, companheiros de bancada. Um abraço especial para a torcida colorada e para a qualificada audiência do programa preliminar. O Juliano Piazentin é da Rádio Web Independente. Isso aí, Rádio Web Independente. Estamos aí na internet há um ano direto, né? Tocando o trio Zé Grenal, né? A gente cobra os jogos do Grêmio, do Inter e também do São José. Zenal. É o trio Zé Grenal. Zenal vira... Zenal, porque tem Grenal, fica Zenal. Não, mas aí tu tirou o Grê. Não, parei. É trio Zé Grenal. Ou Grezenal. Grêmio Internacional. Isso aí. Eles acompanham todos os clubes da capital. Ele tá dando uma letrinha, entendeu? Zé Grenal. Ao contrário das demais. Não, mas onde é que entra o Cruzeiro aí? Não, mas o Cruzeiro é Cachoeirinha. O Cruzeiro é Cachoeirinha agora. Você não acompanha o Cruzeiro? Ainda não, a gente até tem. Ontem o nosso colega Herculano Spadaro esteve presente em uma festa do Cruzeiro lá em Cachoeirinha. Daqui a pouco mais vai ter material na nossa página, facebook.com/RW Independente, né? Fazer aquela merchan. E também estamos aí, o Cruzeiro aos poucos, né? O Cruzeiro não tem, hoje em dia, vai jogar até a última informação que eu tenho, o Cruzeiro vai jogar no CT do Grêmio Eldorado, a Copinha. Muito bem. Alexandre, te interrompi só para apresentar o Juliano. Muito bem, Rec. Para responder a tua pergunta, é importante que a gente faça um passeio aí no tempo, né? Retroagindo a 3 de janeiro de 2017, quando nós assumimos o clube, nas condições em que assumimos, né? E eu sempre tenho dito que acho que nós passamos por praticamente tudo que um dirigente de futebol pode experimentar nesse período de já 1 ano e quase 8 meses de mandato. Então, acho que o presidente Marcelo Medeiros tem toda a credibilidade, sobretudo legitimidade, para pleitear a sua reeleição. Então, eu farei tudo que estiver ao meu alcance como torcedor colorado e como conselheiro para convencê-lo a continuar, e acho que isso vai ser o melhor para o Internacional. Nós precisamos ter continuidade nesse processo de reestruturação do clube.
Bom, mas se o Marcelo lá pelas tantas disser, não dá mais para mim, tem que cuidar do meu escritório, tem meus problemas particulares, aquela história toda que nós sabemos. Alexandre Chaves Barcelos assume a bronca? Rec, esse é o momento do Marcelo. Eu tenho certeza que os pares que compõem a gestão, todos vão estar imbuídos de convencê-lo a ficar por mais 2 anos. Vai haver uma alteração estatutária depois. Para o futuro, o tempo de mandato do presidente do Internacional já não para esta próxima eleição, mas para a outra, possivelmente será de 3 anos. Bom, e aí nós vamos ver como as coisas vão acontecer. Sabe, o dinamismo do futebol não nos permite fazer projeções muito longas. Então, é importante que a gente saiba que nós temos que definir a candidatura para o próximo biênio e depois, sim, conforme as coisas acontecerem, os resultados forem positivos e as administrações subsequentes agreguem qualidade ao clube, daí possivelmente se possa pensar em algum tipo de continuidade. O que tem de verdade, o que tem de mentira nesse negócio que o Damião pode ir para a Arábia Saudita e o Marco Ruben poderia estar vindo para o Internacional? Aqui a gente usa o poderia. Na Argentina eles dizem está vindo para o Internacional. De lá para cá está indo para o Internacional. Tu sabe, Rec, que nós estamos vivendo um momento em que a janela ainda está aberta. Nós temos aí praticamente mais 30 dias de janela aberta e isso pode acontecer muita coisa. O Internacional, assim como também necessita se desfazer de um ou outro jogador, sempre disse isso ao longo de todas as minhas manifestações. Também é certo que, da forma como nós estamos competindo, nós estamos enfrentando esse Campeonato Brasileiro, se abrindo uma possibilidade de busca de vaga para a Libertadores, vocês podem ter certeza, e o torcedor colorado sobretudo, de que se nós tivermos uma ou outra perda, nós vamos buscar, sim, peças de reposição. Não sei se o nome vai ser esse ou se vai ser outro. Só vem Marco Rubens se sair, Damião? Eu acho que nesse momento possivelmente sim, porque nós não temos, nós acabamos de contratar um centroavante. Então, a ideia é sempre ter aí 2 jogadores de ponta por posição e é basicamente o que o trabalho desenvolvido pelo Roberto Melo, com toda a competência, agora com o Rodrigo Caetano o circundando, é o que se busca. Nós temos sempre 2 jogadores prontos para jogar por posição. Acho que hoje nós temos aí 2 grandes jogadores, que é o Damião e o Jonathan, e por hora eu acho que nós vamos atender os anseios dos nossos torcedores com esses 2 atletas. Alexandre, eu queria até, tocou no assunto sobre o Inter estar hoje brigando por uma vaga da Libertadores. Eu vou um pouco além, né? Hoje eu perguntei isso, questionei isso pro Odair Hellmann, depois na entrevista coletiva após a partida, a vitória contra o Botafogo. O Inter hoje, os 2 times, o Inter é terceiro colocado, os 2 times à frente. Tanto o Flamengo tem 3 competições, né? Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileiro. O São Paulo tem 2, tem a Sul-Americana e além do Brasileirão. Entre outros, o próprio Botafogo tem a Copa Sul-Americana, o Grêmio tem as outras 3 também, Palmeiras, Santos, enfim. O Inter pode daqui a pouco, mais pra frente do campeonato, ter uma vantagem por estar só no Brasileiro? Eu acho que o clube que se dedica apenas a uma competição consegue pôr nela talvez mais foco do que aqueles que tenham outras competições em paralelo, principalmente naquilo que pertine ao trabalho da semana. É só pegar a sequência do Inter agora. O Inter joga segunda e depois domingo às 11 da manhã. Exatamente isso que eu ia dizer. Nós vamos ter normalmente as semanas cheias para trabalhar. Isso é vantagem? Eu acredito que sim. Acredito que é uma vantagem você poder trabalhar durante a semana para jogar no final de semana. Mas se nós formos pensar que isso é unanimidade entre treinadores e comissões técnicas, às vezes dizem que não. Então, essa história, ela vale por um lado e vale para o outro, né? Mas nós estamos vendo aí comportamentos de treinadores que já estão poupando jogadores aqui ou acolá. Então, nós podendo ter o foco exclusivo no Campeonato Brasileiro, escalando os jogadores que estejam melhores, a probabilidade é de que nós possamos adquirir algum tipo de vantagem nisso, não há dúvida. Nessa linha, Alexandre, você concorda que esses 2 jogos nas segundas-feiras, contra o Atlético Mineiro fora e o Fluminense também fora, podem ser um balizador para definir se o Inter consegue brigar por título, se ele vai brigar só por vaga na Libertadores? Passa por esses 2 jogos como visitante um encaminhamento
de qual caminho o Inter terá condições de seguir? Maurício, tu normalmente me ouve, né, quando eu me manifesto, e tenho sempre repetido a manifestação quando surge esse tipo de pergunta. Eu não gosto de fazer projeções um pouco mais longas, porque se a gente quebra na primeira rodada subsequente à previsão, todo o planejamento vai por água abaixo. Então eu prefiro pensar nesse jogo do Estádio Independência, na segunda-feira contra o Atlético. O que te serve lá? Olha, me serve a vitória, mas é óbvio que se, dependendo da circunstância do jogo, nós empatarmos, não é um resultado desprezível. Nós vimos ontem um jogo do Atlético com o Bahia, que até os 39 minutos do segundo tempo o Atlético estava ganhando de 1-0, depois o jogo se transformou numa loucura. O Gilberto fez o gol, aí num contra-ataque com o Bahia massacrando, o Ricardo Oliveira achou o gol e no último instante do jogo o Regis empatou. Jogo bom de ver, né? Muito bom, muito emocionante. Então os jogos do Campeonato Brasileiro têm tido essa peculiaridade. Os jogos são muito parelhos. Então, dependendo da circunstância de cada jogo, às vezes o empate não é ruim, não é desprezível. Se você conseguir fazer aquele somatório de a cada 6 pontos fazer 4, a tendência é que vai estar lá em cima disputando a ponta de cima da tabela. Se nós formos pensar no jogo do Inter com a América em Belo Horizonte, quando nós saímos daqui de Porto Alegre, o que se previa? Que a vitória seria o resultado que nós devêssemos buscar. Mas depois de ver o jogo como ele foi, olha, quem sabe se aquele empate não possa eventualmente... O América ganhou do Santos na Vila agora. E o América está mostrando consistência de jogo. Então, todos os jogos são muito equilibrados. O Ceará agora mostrou também no final de semana que o Lisca já conseguiu dar um certo equilíbrio para o time. Então, não tem jogo fácil. Eu acho que essa é a conclusão que todos nós temos que chegar. Então, não tendo jogo fácil, é muito difícil fazer projeções um pouco mais longas. Porque a sequência de jogos, Rec, do Inter, em agosto, a gente fala, o Inter vai ter um espaçamento, mas não é uma sequência tão fácil de jogos, porque o Inter enfrenta o Atlético Mineiro fora, depois enfrenta o Fluminense fora. O Fluminense até tem um foco dividido com a Sul-Americana, mas não é tão próximo assim do jogo inicial da Sul-Americana, então é bem espaçado também o calendário do Fluminense, tal qual o do Inter. Tem um jogo a mais nesse meio de caminho. Aí o Inter pega o Paraná no Beira-Rio, ok, é um jogo relativamente fácil. Do domingo às 11 da manhã. Que é o jogo domingo 11 da manhã. E depois joga com o Bahia em Salvador. Não é uma sequência tão fácil. Fora agora de 4 jogos. Tem a Sul-Americana. Mas o Bahia precisando de resultado e jogando em casa sempre é difícil jogar lá em Salvador, na Fonte Nova. Santos, São Paulo. Nós vamos ver que todos os clubes do Nordeste vão estar jogando naquele grupo de baixo. Então vai ser sempre jogo difícil. O Bahia está embolado lá embaixo, o Vitória, o Sport, o próprio Ceará. E depois eu citei o Bahia, o Santos, qual foi o outro que eu... o São Paulo, eles vão focar no Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana até pode ser que... Né, a Sul-Americana pode virar prioridade, mas não é no momento. O São Paulo que pensa no título, o Bahia eu acho que o Santos está num lugar que ele vai acabar saindo, até porque ele tem jogos a menos, um jogo a menos. E acabou de contratar o Cuca, está chegando... O problema dele, me parece claro, que era jogadores de meio campo, né? Ele estava jogando quase num 4-2-4, então acho que o Santos está no lugar errado, ele vai subir. E depois dessa sequência de jogos fora, nós falamos de 4 jogos que o Inter tem 1 em casa com o Paraná e 3 fora. Depois dessa sequência já está voltando o início de turno. Sim, aí depois vem Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Grêmio. Que a nossa tabela no início foi muito ruim, né? Então, mas aí também eu vou fazer um cálculo que pode agradar o torcedor colorado. Não é um cálculo definitivo, mas se o Inter ganhar do Paraná e perder as outras duas, tomara que não perca, obviamente, para o Atlético Mineiro e para o Fluminense, o Inter vai fazer 32 pontos. 32 vezes 2... se repetir no retorno a mesma pontuação, e até pode ser a mesma colocação ou não, o Inter faz 64. Pode pegar aí. O histórico do 64 é muito bom. 64 é mais da metade de 114. 114 dividido por 2 dá 57. 57 é 50% de aproveitamento. Faz um pouquinho mais. Vaga Libertadores. Pode olhar a tabela do ano passado. Palmeiras deve ter feito 64, se não estou equivocado. Ano passado, vamos ver, o Palmeiras fez 63, assim como o Santos, e o Grêmio fez 62. Tá, então, e o Palmeiras ficou em que lugar? O Palmeiras foi o segundo colocado. 64 beliscando o título. 64, o Inter fica com um ponto a mais que o Palmeiras, que foi vice-campeão ano passado,
teve. Então o Inter, se ganhar mais uma agora no primeiro turno e fizer a mesma pontuação no retorno, o Internacional vai para a Taça Libertadores da América. Pegando os números de 2016 para criar um histórico. O elenco, né? O Inter melhorou o elenco. Para criar histórico, 2016 com 64 pontos seria o quarto colocado, porque o Palmeiras fez 80 pontos, Santos e Flamengo 71. Então seria o quarto colocado. 2015 com 64 pontos seria também quarto colocado. Então, pegando um histórico dos últimos 3 anos, 64 pontos garante vaga direta na Libertadores. Não apenas vaga na Libertadores, mas direta. E isso mostra, eu acho, muito o acerto assim, da direção. Até o parabéns para o Alexandre, por ter continuado com o Odair naquele momento que todo mundo, muita gente pedia a saída do Odair. O Odair teve o tempo para trabalhar. Eu sempre gostei muito dele como treinador. Assim. Eu achava as ideias dele muito boas. Faltava um pouco mais de experiência. Eu acho que ele foi ganhando, está ganhando essa experiência. Então até parabéns para a direção do Inter ter mantido o Odair Hellmann, porque hoje mostra a direção, ter sido a situação mais acertada. Né? Outra questão que eu tenho já respondido algumas vezes e acho que ela parte de uma seguinte premissa, né? Ontem mesmo, eu acho que esse assunto estava em debate no programa Bem Amigos, né? Parece que a gente tem que fazer a opção pelos mais velhos ou pelos mais jovens. Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho que nós temos que achar dentro do mercado aquele profissional que consiga se adaptar às circunstâncias do time que nós estamos montando. Acho que dessa vez nós conseguimos acertar. O Odair é um treinador que foi formado dentro do Internacional, já conhecia o grupo, tinha o respeito dos jogadores, demorou um pouquinho para engrenar, porque é absolutamente natural um treinador que não estava habituado a ser o número 1, sair de auxiliar para ser o número 1 demora um período de transição. Então, se o dirigente se assusta, se apavora com as pressões externas, e esse é o grande diferencial dos dias de hoje, né? Eu fui dirigente lá atrás, em 2011, voltei agora com o presidente Marcelo, e a gente sabe o que é a grande diferença. A grande diferença são as redes sociais e a pressão exercida pelos torcedores via Twitter, via Facebook, via WhatsApp. Então, isso é que mudou. Então, se nós soubermos interpretar isso de uma forma benéfica para o clube, eu acho que a tendência é estabilizar as relações e conseguirmos ter gestões, vamos dizer, um pouquinho mais tranquilas do que habitualmente se tem. O Benhur Pereira disse uma coisa interessante hoje pela manhã lá na Rádio Grenal. O Benhur Pereira é um cara muito inteligente e esse cara é um cara que merece até treinar times maiores do que ele vem treinando, nada contra os times do interior. Um cara muito equilibrado, ponderado, subiu muitos times da Série B para a Série A do Rio Grande do Sul e ele fez uma observação que é o que está acontecendo exatamente no momento. Os pratas da casa, eles dão certo na casa. Quando saem, não sei. Eduardo Batista não conseguiu vingar. Doriva não conseguiu confirmar. Vamos mais. Que o Carille, vamos ver agora. O Carille já está ganhando uma fortuna. O Valentim conseguiu. O Valentim conseguiu. Foi bem em 2. Palmeiras e Botafogo. Mas o Roger está com dificuldades. O Roger na casa a gente entendia mais. Fora, no Atlético Mineiro ele entrou já demissionário. E no Palmeiras logo em seguida ficou demissionário. Mesmo com resultados. Mas eu acho que não dá para dizer que o trabalho do Roger seja ruim no Palmeiras. O trabalho dele foi bom. Eu acho até uma injustiça. Eu acho uma grande injustiça. Mas se a gente pegar Zé Ricardo, Zé Ricardo é um treinador que já está no segundo, ou talvez a terceiro. É que às vezes é pensamento mágico. É que é difícil. É que na casa é mais fácil dar certo. O Roger deu certo no Grêmio, introduziu uma metodologia que o Grêmio nunca tivera, de toque de bola, de posse de bola, de jogo bonito. Isso era mais o Inter que tinha. O que eu acho aí, Rec, às vezes é uma questão da ansiedade do próprio profissional. Quando ele não dá certo, eu acho que o exemplo clássico é o Eduardo Batista. Ele acabou treinando 3 clubes no mesmo campeonato. Isso eu acho que é muito ruim para o profissional. Porque aí a tendência não dá certo. Porque aí já entra no desespero. Imagina quando chega no 3º clube. A pressão do primeiro jogo já é uma loucura. Isso é outra coisa que... Isso aí é que teria que se pensar num mecanismo para... Porque normalmente, quando se rescinde o contrato, o treinador acaba recebendo. Eu acho que a gente está vendo aí, claro, o Abel é um treinador multicampeão, um treinador que está rico e que não precisa mais do salário para sobreviver. Mas ele saiu do Fluminense e disse, eu só vou trabalhar no ano que vem. E sempre faz isso. Eu acho que essa é uma cultura que os treinadores deveriam ter mais perto de si.
porque senão vulgariza e acaba caindo nessa avaliação que às vezes não é a correta sobre o profissional. Mas é que um jovem... O jogador, por exemplo, hoje ele joga um limite, em 3 clubes nacionais do mesmo... Né? Ou 7 jogos no mesmo campeonato. Mas o problema do treinador é que vamos pegar um exemplo do Doriva, que o Rex citou. O Doriva teve uma chance no Vasco da Gama. Ficou balançado com aquela proposta do Grêmio. Será que vou, será que não vou? E o Euricão deu aquela entrevista e acabou vindo o Roger depois. Mas ele tá num clube grande, prometeram para ele uma estabilidade que não deram. Ele acabou não vindo pro Grêmio, deu errado. Aí ele vai pra Ponte, faz um trabalho razoável na Ponte, chamam no São Paulo. Opa, óbvio que eu vou pular. Como é que um treinador que está começando vai rejeitar um São Paulo? Tem que se olhar ele jogou no São Paulo, né? É um ex-jogador. Mas aí se olha no espelho e diz, será que eu tenho tamanho? Mas aí eu acho que quando ele vai para o São Paulo no início, ele não vai como, número 1. Ele vai como número 1 para salvar o São Paulo, estava numa situação complicada. Não sei se era a saída do Dorival. Foi na saída do Dorival e ele vai em um momento político conturbado do São Paulo. Que era a eleição que depois acabou elegendo o Leleco, né? Mas aí o problema é como que um treinador jovem, um Abelão consegue dizer não, porque ele sabe que em janeiro vai ter 500 propostas. Eu estou falando em tese, mas realmente, no caso concreto, às vezes é difícil. Tem uma outra tese que dá para fazer. Técnicos médios, Guto Ferreira e Argel Fux, só para pegar 2 que treinaram no Internacional. Nem vou falar do Zago. O Zago, para mim, está abaixo deles. Mas o Argel e o Guto vai ser muito difícil pegarem um time grande. Vão ficar circulando nos médios. Porque tiveram a chance no grande Internacional. E não confirmaram. Não confirmaram. Se a gente pegar o Dario Pereira, por exemplo, depois que passou pelo Grêmio, acabou. Mas vamos lá, Rex. Tem vários. O Adilson Batista. Está voltando agora, né? Depois de 3 anos fora. Pegou os grandes todos, não deu. Vamos para um caso concreto, pegando esses exemplos que você deu. Até acho que o Adilson lá atrás com o Cruzeiro ganhou alguma coisa, mas não... Foi vice-campeão da América. Perdeu na finaleira. Estudiantes do Verão. Mas vamos para um caso concreto, falando em técnico. Como que o Guto, treinando o Bahia, vai dizer não pro Inter? Não tem condições, gente. Por mais que a gente preze em sequência de trabalho, é muito difícil. O cavalo passa encilhado uma vez, às vezes, Rec. O Anderson saiu do América depois de um trabalho... Mas primeiro ele diz não. Eu vou seguir, eu vou cumprir o projeto. Quando ele vê que o outro lado não vai cumprir o projeto, sendo demitido. Aí ele abre mão. É muito difícil isso. Vocês estavam falando do América antes. Sim. O América, nesse campeonato, pode ser a Chapecoense. Só que ele está em 10º hoje, eu acho, né? Sim, só que daí teria que tirar o lugar do Corinthians, que é muito difícil. O Corinthians tem 25, o Cruzeiro tem 24, né? E o Cruzeiro está eu vi o jogo do Corinthians contra o Vasco, não tinha visto o anterior, mas me pareceu que o Corinthians já está de novo montando um jeito de jogar parecido com o que vinha praticando antes. Tirou o centroavante, né? Abdicou do 9, está deixando o Romero flutuando muito, um jogador que está fazendo um campeonato muito interessante. Não, e outra... O Corinthians é o 7º com 25, o Cruzeiro o 8º com 24, o América é o 10º com 20. Eu acho que a dificuldade do Corinthians talvez seja peça de reposição, não sei. Só notaram 2 jogadores, um garoto chileno e outro garoto paraguaio. Está vindo muito jogador sul-americano aí nessa janela. Mas o América, para ser a Chapecoense, tem que entrar em 8º, porque o Atlético Mineiro que ficou em 9º, então ele teria que tomar o lugar ou do Cruzeiro ou do Corinthians. Por isso que é difícil de ser Chapecoense do ano passado. Mas também não tem farinha no saco para segurar. A Chapecoense já foi um milagre. O Cruzeiro tá jogando, gente, maus resultados. O Mano disse que agora, quarta-feira, que ele vai mostrar o Cruzeiro, que ele preparou o Cruzeiro para o jogo de quarta. Na Copa do Brasil. O Mano tem jogado com essas frases e tem se dado bem. Eu armo bem a defesa, eu preparei para tal jogo. Vamos ver. O Mano já está quase 2 anos, eu acho, no Cruzeiro. Mais de 2. Tá um bom tempo já. O Bruno nos corrige aqui, o Doriva entrou no São Paulo na vaga do Osório. Do Osório saiu para ir para a seleção. É exatamente isso. A declaração do D'Alessandro ontem, o que significa? Qual delas? Ele deu uma longa entrevista, não sei qual é a declaração que tu está te referindo. Que ele disse que depende do resultado da eleição para ele planejar o seu futuro no Internacional ou na carreira. Né? Ele deu dupla interpretação na declaração. Ele não fica se não ficar o Marcelo, vocês já têm essa convicção? Não, nós não conversamos com o D'Alessandro depois dessa entrevista, mas o D'Alessandro hoje ele está entre os 3 maiores jogadores da história do Internacional. Ele fechou ontem em Porto Alegre 10 anos. Então, nós não vamos imaginar que o D'Alessandro não compreenda tudo aquilo que circunda o ambiente do Internacional.
E dentro deste ambiente, por óbvio que a questão política ela aflora. E ela tem aflorado cada vez mais no internacional, porque nós sabemos, e vocês sabem, vocês que repercutem e fazem programas diários e levam conselheiros de oposição nos seus programas, que a oposição não parou nunca no internacional de trabalhar. Então, nós apanhamos sistematicamente desde o dia 3 de janeiro de 2017. E não nem na Série B? Eu acho que se vocês forem buscar o histórico, existem conselheiros que não pararam nunca. E deveriam ter parado? Não sei, eu acho que isso aí é do arbítrio de cada um. Eu, como colorado, acho que quando a gente está numa situação tão difícil quanto aquela, que não tenho dúvida, foi o pior ano da história do Internacional, e eu esperava pelo menos um período de armistício, vamos dizer, um período de trégua. Mas acho que não houve, acho que é legítimo quem queira fazer política que o faça, mas que depois, né, também arque com o seu agir. E às vezes o agir de uma pessoa, a conta vem de uma forma ou de outra. Se o D'Alessandro se manifestou em relação a alguém, isso eu não posso dizer porque eu não conversei com ele. Mas ele já mandou 2 recados, né? Ele já trabalhou com muitas pessoas que eventualmente externam a pretensão de ser presidente internacional. Então, talvez... Você acha isso bom ou ruim para vocês que estão no comando? Eu acho que... Eu não gostaria de estar falando em eleição nesse momento, mas às vezes a gente é compelido a falar em determinadas... Hoje tu abrisse o programa falando em eleição. Não, mas Então, se eu chego aqui e digo que não vou responder sobre eleição, tu vai dizer que eu estou pipocando. Então, eu tenho que falar. Quando eu sou provocado, eu tenho que responder. Mas no fim, ele furou o presidente, né? Quem deu o pontapé inicial no processo Mas o eleitoral. presidente, por óbvio, que não pediu para ele dar aquela entrevista, é evidente que não. O que se estabelece são relações de boa-fé, relação de fidúcia com um grupo de jogadores, que é o que nós estamos fazendo lá desde o dia 3 de janeiro. Mas isso, a relação de fidúcia... E é uma relação olho no olho com o jogador, é uma relação que a gente estabeleceu com esse grupo, e eu acho que vocês podem perguntar para qualquer jogador que faça parte desse grupo se ele confia ou não confia no grupo de dirigentes que está lá hoje. E aí é o seguinte... Eu acho que isso é fundamental, porque se não houver essa relação de confiança, o trabalho todo vai para água abaixo. Eu fiz uma leve crítica ao D'Alessandro, por um seguinte, não foi uma crítica, hoje na Rádio Grenal. É o seguinte, ele está no processo, o Inter quer ser campeão brasileiro, ele está engajado nisso aí, eu acho que ele não deveria nem falar nesse troço para não criar tumulto, porque daqui a pouco vem a resposta da oposição, mas ele tem direito. E aí eu recebi um recado de lá de dentro do Internacional, de alguém que conhece bem a história do Inter também, disse assim, o D'Alessandro conhece o clube como poucos, e se ele não se manifestar, ele está se omitindo do que aconteceu no passado e tudo mais, tu não sabe como é que estava isso aqui no início de 2017. Mas uma hora o D'Alessandro vai ter que falar também bastante coisa que sabe, que eu acho que ele vai contribuir bastante para o clube. Ele já ameaçou falar, não falou. O Sopa de Granada, por exemplo, instigou que ele fosse ser chamado no Ministério Público para depor, ele ficou pé da vida e colocou o Sopa no Conselho de Ética do Internacional, e agora ele volta a se manifestar, o D'Alessandro. Então, o D'Alessandro, ele é polêmico por natureza. E outra, ele é autêntico por natureza também, né? Ele está ali já falando abertamente. Por isso que eu não sei se é bom ou ruim. Eu perguntei para ti, Alexandre, porque eu tenho dúvida. Porque se o Internacional sonha em ser campeão brasileiro e tem condição, sonha em classificar para a Libertadores da América, e acho que vai, e eu não estou dizendo isso agora, eu disse antes do campeonato, coloquei o Inter entre os 6. Né? Então, eu não sei se isso aí faz bem, porque meio que fomenta. Agora, também, o momento é propício para quem está jogando ou está no comando. Porque o Internacional melhorou o elenco. O Internacional está resolvendo uma boa parte dos problemas financeiros. O Internacional melhorou na tabela de classificação. O Internacional, depois de 3 anos, o Internacional voltou a jogar futebol, porque, vou te dizer, ver o jogo do Internacional, o cara tinha que olhar bebendo, né? Porque... A última vez do bom futebol foi com a Aguirre, eu acho, 2015 e agora. E foi, exatamente. Antes da parada que teve em 2015. Tudo podia acontecer, podia até jogar bem. Mas de 2015, pós-Aguirre, um que outro jogo do Argel, aquele contra o Vasco, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, foram jogos de exceção. O São Paulo e o Santos, que tanto se fala que o Internacional conseguiu pontos fora de casa, com o Argel, o Inter jogou para quebrar o galho. Como esse ano, com o Santos e São Paulo também foi para quebrar o galho. Fez 4 pontos, mas não jogou bem. Né? O Inter tem jogado
um futebol que aparece esquema de jogo, se sabe a distribuição em campo, se sabe a função de cada um, se sabe o potencial de cada um. Por isso que eu acho que tem que ser esse time pro resto do campeonato. Assim, eu acho que o D'Alessandro hoje é banco. Não sei. É banco, Alexandre? É uma boa opção para os 15 do segundo tempo? O D'Alessandro, eu já falei aqui, está entre os 3 maiores jogadores da história do clube. O D'Alessandro... Quais são os 3? É a minha opinião, né? Vou dar os meus 3. Nós falamos do torcedor, cada um vai ter os seus 3, mas para mim é D'Alessandro, Falcão e Fernandão. Quase que se diz Figueiredo aí. Mas também é difícil tirar o Figueiredo, é difícil tirar o Valdomiro, então é difícil, é muito Tem que ter difícil. um top 5, então. O Carpegiani foi um grande jogador. Eu estou falando daqueles que eu vi, né? Os que a gente ouve falar no imaginário, claro que está aí. Não, mas não está ruim essa tua definição. Não está ruim. Então... Isso aí é o seguinte, se eu ouvir 1000... dá 700 diferentes. É isso. É que nem escalar uma seleção brasileira, né? Nunca nós vamos chegar numa unanimidade. Mas o que importa, e que eu sempre tenho dito também, é que nós tenhamos grupo, porque só vai chegar quem tiver grupo. Praticamente nós não repetimos um time nesse Campeonato Brasileiro. Então, daqui a pouco, a circunstância de um jogo pede uma determinada formatação tática. O Odair vai ter que fazer a leitura disso e ver quais os jogadores que cabem. Acho que não se cogita abdicar do D'Alessandro no momento em que ele está. Ele tem jogado bem quando é exigido. Nós fazemos as medições em todos os jogos. Ele é um dos atletas que mais corre. O percentual dele é altíssimo de entrega. Então, eu acho, nesse jogo, o próprio jogo no Beira-Rio, foi contra o Ceará, quando ele entrou muito bem no jogo. Não, ele definiu o jogo. Definiu o jogo, ele que mudou o jogo. Então, acho que nós não podemos cogitar disso. A gente não tem que estabelecer esse debate em Porto Alegre. O D'Alessandro é reserva, é titular. O D'Alessandro está dentro do nosso grupo, está dentro do nosso conceito de jogo e vai participar da grande maioria das partidas. Mas isso prova alguma coisa boa para vocês, que o Internacional melhorou. O Internacional melhorou porque o Internacional tem um grupo hoje muito mais qualificado do que aquele grupo do ano passado. Isso é o mérito do trabalho do Roberto Melo e agora do Rodrigo Caetano. Por quê? Porque nós pegamos o grupo, de novo, voltando lá a 3 de janeiro de 2017, tendo que fazer uma reformulação total. Isso custa dinheiro também. Total, e custa até hoje aquela reformulação. Né? Nós pagamos ainda jogadores daquele grupo que caiu para a Série B. Superado isso, qual era a missão? Nós tínhamos uma única missão em 2017, não era ganhar a Série B, era voltar para a Série A. E se isso não tivesse acontecido, seria trágico para o Internacional. Então, nós alcançamos a meta a que nos propusemos. Agora, qual era a solução? Bom, agora nós temos que nos qualificar e jogar o Campeonato Brasileiro como o Internacional sempre jogou. Estamos conseguindo fazer isso. Estamos com um grupo já muito melhor do que aquele grupo do ano passado. E qual é a tendência, e por isso eu falo que nós temos que ter continuidade nesse processo. Porque lá atrás, em 2014, quando as coisas estavam andando num curso muito bom, com uma projeção de uma Libertadores que foi com vaga direta, se rompeu, se estabeleceu uma secção daquele trabalho que estava sendo feito e deu no que deu. Então, por isso que eu acredito que uma gestão que possa ter mais um mandato, com as coisas equalizadas, tentando ser equalizadas do ponto de vista financeiro. E no futebol já surtindo efeito, a tendência é colher frutos. E tu sabe, que tu tem uma experiência muito larga no futebol. Não se faz um time em 1 ou 2 anos. Não. Pega o time de 2006, quando ele foi campeão do mundo, quando é que esse time começou a ser construído. Pega o time da década de 70, de 75 e 76, quando é que ele começou a ser construído. Então não é fácil, o futebol não é assim. Falcão todo dia, né? Falcão, quando entrou no time do Internacional em 74, né? Falcão tinha que passar por Tovar e Carbone, que ganhavam só gauchão, e o Inter queria mais. Só que eles ganhavam só gauchão e estavam disputando vaga na seleção. Dois grandes jogadores. O Tovar achava que ia ser convocado e convocaram o Carbone, que era reserva do Tovar. Aí o Carbone foi para o Botafogo e o Tovar foi para o Sport Recife. O Inter tinha Claudio Miro, que tinha jogado na seleção brasileira ao lado de Pelé. Abriu mão do Claudio Miro, trouxe o Flávio Bicudo e o Claudio Miro foi para o Botafogo, jogou no Flamengo também depois, trouxe o Lula para poder ser campeão brasileiro. E trouxe o Manga, tendo Schneider, Rafael, mas eram goleiros insuficientes para o tamanho do que o Internacional queria. Né? E depois traz só Marinho Pérez e Dario, qualifica aquele grupo mais ainda. É, isso aí. E é bicampeão brasileiro. É isso aí. Já voltamos.
Terceiro colocado com 29 pontos, Internacional só volta a campo na próxima segunda-feira contra o Atlético Mineiro. O Clube Mineiro empatou ontem e agora é quarto colocado. O Internacional se firmou na terceira posição. Segundo a imprensa argentina, o atacante Marco Ruben pode ser novo reforço do Internacional a partir de janeiro de 2019. O contrato do jogador com o Rosário Central termina em dezembro e não deve ser renovado. Direção colorada e empresário do atleta ainda negam a possibilidade, conforme falou há pouco o Alexandre Chaves Barcelos, mas tem a janela, tem a possibilidade de sair do Damião, porque é uma possibilidade óbvia. O Damião, para os que não sabem, é campeão da América e foi goleador de Olimpíada. Aí só se lembra do Damião, não foi bem no Santos, não foi bem no Cruzeiro, não foi bem no Flamengo, no Internacional alterna bons e maus momentos, mas o Damião tem currículo. Em entrevista na festa de 10 anos, D'Alessandro condicionou sua continuidade no clube a resultados das eleições. O primeiro turno está marcado para outubro. Ele não disse com todas as letras isso, ele vai definir o futuro a partir do resultado da eleição. De repente seja até de continuar, mesmo que não ganhe o candidato de situação. Mas dá a entender, até pela parceria que tem de muito tempo já com o Melo e com o Marcelo, que é exatamente isso que ele quer, que continue como está e, claro, ele acha que esse é o bem do Internacional. Isso é tudo a gente interpretando a entrevista. Também na festa, Nilmar foi questionado sobre possível volta ao clube. O atacante afirmou ainda não pensar em retorno aos gramados e diz que vive o melhor momento da vida porque está próximo da família. Treinamento da tarde no Grêmio, hoje no CT Luiz Carvalho, vai definir a equipe que enfrenta o Flamengo amanhã, 9h45 da noite, na Arena. Léo Moura, Cortez e Everton estão recuperados e à disposição para a partida. A única dúvida entre André e Jael, e é dúvida mesmo, mas eu acho que vai jogar o André. Após especulações sobre possível saída de Juliano, o clube descartou o retorno do jogador. Possível vinda do Juliano, melhor dizendo. Segundo a direção, valores para repatriar o meia são elevados. O atleta recebe alto salário no Fenerbahçe da Turquia. Já voltamos. Madelomba e Construlomba, casas e construção, todas de primeiríssima qualidade. Casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pela Minha Casa Minha Vida, ou financiamento direto, especialmente nas de madeira. Constroem casas em toda a região metropolitana e litoral. Um xodozinho, olha só. Madelomba, Construlomba. Maior qualidade, melhores condições. Mais informações? Claro, 3596-1048 ou pode ligar agora para o Fernando, 986317709. Fala com o Fernando, vai resolver o seu problema, vai construir casas bonitas e duradouras. Madelomba Casa e Construcão.com.br. Golaço, assessoria ao consumidor. Defende consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do automóvel. Liga agora, a consulta é gratuita, 0800 980 5151. Cliente Golaço financiou um veículo com prestação de 950, reduziu para 475, vantagem inicial de R$20 mil. Liga agora, garanta 50% de desconto na prestação do seu automóvel. 0800 980 5151. Se você, consumidor, quer acabar com juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, redução de 50%, liga agora, consulta gratuita, 0800 980 5151. 0800 980 5151. Hotel Embaixador é o mais tradicional de Porto Alegre. Muito espaço para garagens também. 3215-6600. Envie e-mail para reservas@embaixador.com.br, diga que estava assistindo o nosso preliminar e ganha mais 10% de desconto, além da tabela que já é generosa. Marque sua convenção também para o Hotel Embaixador. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, fale com seu Wilson e turma, 3466-6133. fache.com.br. Diga, Maurício. Doutor Alexandre Chaves Barcelos, lá na projeção de orçamento que a atual gestão fez no final do ano passado, previu uma série de aumentos de receitas. Está certo que talvez elas nem sejam tão necessárias porque essas rendas de mecanismo de solidariedade são extraordinárias e acabam suprindo as demandas, mas foi possível já nesse primeiro semestre aumentar
talvez não naquela proporção, mas aumentar o quadro social da maneira que vocês imaginavam, até pelos resultados de campo, por exemplo? A tua pergunta é muito boa, Maurício, até porque nós projetamos eventual suplementação orçamentária, porque houve toda uma discussão no ano passado se tivéssemos que fazer isso para o mês de setembro. E os diagnósticos que nós estamos fazendo ainda não são definitivos, porque essa janela ela praticamente fecha o ciclo do que vai ser necessário fazer até o fim do ano. É imprevisível a janela. Ela ainda é imprevisível. Então, eu vou poder te responder essa pergunta com maior facilidade no final do mês de agosto. Mas existem duas colunas que são importantes de serem interpretadas, tanto as receitas quanto as despesas. Nós estamos botando muito foco na diminuição das nossas despesas. Procuramos tutelar os interesses do nosso sócio, segurando o preço da mensalidade ainda nesse primeiro semestre. Talvez, e acho que é muito difícil, que a gente consiga fazer isso até o final do ano. Então, alguma projeção de aumento de mensalidade nós vamos ter que levar ao nosso Conselho Deliberativo, afinal de contas, ele é quem define esse tema. Mas dentro dos compromissos que nós assumimos do ponto de vista orçamentário, eu acredito que nós vamos andar muito perto de tudo que nós prevíamos. O Bob está indo embora mesmo? É o último a sair? A última saída que eu digo daqueles que estavam separados. Parece, não me atualizei hoje, mas faltariam poucos detalhes. O Roberto e o Rodrigo estavam vendo isso, mas acho que com essa saída a gente fecha aquele ciclo. Para os Estados Unidos, seria? Seria para os Estados Unidos. Sabe que surgiram vários oásis aí, né? São novos mercados interessantes. O mercado do Egito é que parece hoje ser o... E vai surgir um grande maná aí, bem próximo, em função da Copa do Mundo. O Catar. Canadá. O Canadá. Não, Catar antes. Catar antes e depois Canadá. a Copa do Mundo. O Canadá vai levar muita gente, porque é uma das poucas áreas onde o Canadá não é tão desenvolvido. Eles jogam a Major League Soccer dos Estados Unidos. Eles aderiram aos Estados Unidos justamente para juntar força, porque nenhum dos dois tinha força no masculino. E acho que esse tipo de mercado, ele é muito importante e também é um dos motivos para se ter, vamos dizer, esse grupo de jogadores do Sub-23, porque a gente está vendo que estão acontecendo alguns negócios que acabam sendo menores, mas que podem evitar que o clube se obrigue a fazer um negócio maior e se prejudique dentro de campo. Então, às vezes, você vendendo 2 ou 3 jogadores menores, acaba surtindo um efeito da venda de um grande. Eu até critiquei isso, porque se fazia bastante e não surgiam os tais negócios. Se dizia que poderia... Mas agora com esses mercados paralelos, vamos chamar assim, acho que vai acontecer muita coisa. Acabou vingando a ideia anterior lá do passado. Exatamente. Só mandar um abraço, doutora Luciana Zaffari, na Zaffari Odontologia. Encontrei ela hoje pela manhã e pedi para mandar um grande abraço a todos. Sempre na audiência do programa. É isso aí, que legal. Um beijo para ela. Beijo para ela. Valeu, obrigado, doutor. Alexandre Chaves Barcelos, obrigado, Maurício. Obrigado, Juliano Piazentin. Como é o nome da rádio? Rádio Web Independente. Não, mas cobre, como é o nome do clube? Zé Grenal, né? Zé Grenal, tá bem. O trio Zé Grenal. Valeu, até às 19h.